Bom, nessa parte a gente vai falar sobre algumas construções usando marcadores para contar. Então, o que é um marcador? Um marcador, né, em geral a gente vai chamar de mi ou u, que é uma notação que a gente já usou para os parâmetros de funções geradoras, é um objeto de peso zero que a gente vai anexar a um elemento que a gente quer contar. Então, a gente pode pensar que a gente tem uma classe combinatória qualquer, né? Tem, por exemplo, sequências de bolas brancas e bolas pretas. Se você quiser contar as bolas brancas, bom, as bolas brancas e as bolas pretas já tem alguma forma, mas você pode decorar essa bola branca com alguma coisinha que vai justamente marcar esse elemento. Então, sempre alguma coisa que vai ser anexada a elementos de peso positivo, né? E com isso, sempre que aparecer um marcador, acaba aparecendo alguma coisa de peso positivo e a gente não degenera, né? Que era um dos problemas que a gente tinha. Então, esse exemplo aqui é um exemplo que a gente já fez várias vezes. Eu vou pegar um exemplo um pouquinho diferente, mas, enfim, na mesma linha, né? Que é ver, por exemplo, o número de ciclos numa permutação. Então, o número de ciclos numa permutação é uma coisa mais ou menos clara, né? A gente sabe que uma permutação vai ser dada por sec de um elemento, né, marcado. Esse é um marcador diferente dos outros marcadores, porque ele conta, né? Mas a gente também sabe que uma permutação é um conjunto de ciclos, certo? E aí um ciclo, você pode tranquilamente botar um marcador aqui em cada um dos ciclos e a gente consegue com isso calcular o número de ciclos numa permutação, porque cada vez que aparecer um ciclo, aparece um marcador. Então, essa é uma ideia bastante simples de fazer, né? E se a gente lembrar as fórmulas para os elementos de classes combinatórias com marcadores, né? Labeled, em inglês label e marker é diferente, em português não é tão fácil. Então, 7 é exponencial, o mi é mi mesmo, né? Ou pode virar um u, aqui eu vou traduzir o mi como u, e o sic era log de 1 sobre 1 menos z. Então, com isso a gente obtém uma função bivariada para contar o número de ciclos em permutações. Se você quiser uma expressão mais explícita, em algum sentido, né, isso é 1 menos z elevado a menos u, mas eu não sei se precisa. Então, um outro exemplo, que é um exemplo né, um pouquinho diferente, é a gente contar composições. Né? Então, só para lembrar, o que é uma composição? Composição é você pegar um inteiro e escrever 7, como, por exemplo, 3 mais 2 mais 2. Ou talvez escrever isso como 1 mais 4 mais 2. Então, uma composição, a ordem importa e os elementos podem ser repetidos. Então, isso já dá para a gente, né, a construção. Então, a composição é uma sequência de inteiros. E para a gente lembrar, né, um inteiro, a série geradora dos inteiros é somatório de ZN com N maior ou igual que 1. Então, isso aqui dá Z sobre 1 menos Z. Certo? Esses são todos os inteiros. Então, se você quiser saber quantas componentes tem numa composição, você faz exatamente a mesma coisa. Né? Você pega sec de I e marca cada uma das componentes. Então, isso de novo, é uma ideia bastante comum, né, para a gente contar componentes, e aí a gente escreve a função geradora disso, dá 1 sobre 1 menos u z 1 menos z,
E aí você pode fazer as contas de quantas componentes há, né? Simplificando isso aqui um pouquinho, dá 1 sobre 1 menos z menos o z, também pode ser escrito como 1 sobre 1 menos z, 1 mais 1. Então, também é uma forma de contar coisas. Sempre bom lembrar, né, que tem construções de vez em quando surpreendentes, né? Então, fazer uma observação aqui, que a gente tinha sec de 2 elementos, era 1 sobre 1 menos 2z, que é a mesma coisa que acontece ali. E se a gente quisesse marcar um elemento, esse 2z ia deixar de ser 2, né? Porque a gente tem essencialmente um 1 aqui e um mi do outro. Esse 2 ia deixar de ser 2, ia virar 1 mais u. Então, é a mesma função geradora, só que para coisas aparentemente diferentes. Então, fica aqui quase como exercício, né? Vocês tentarem pensar uma objeção que preserve, inclusive, as marcas, né? Então, pode ser que não exista, né? Mas é interessante ver que tem uma... A função geradora é a mesma, então a gente tem a impressão que está contando a mesma coisa. De alguma forma a gente até deveria estar, mas a questão é como e o que. Então, variando nessas composições, a gente tem partições, não é isso? Então, uma partição, a diferença é que a ordem não importa, mas a gente ainda pode ter vários elementos, então é um M set, né, um multiset de inteiros. E aí, da mesma forma, né, a gente poderia botar um parâmetro mi aqui para fazer as contas. E daqui a pouco a gente volta para a transformação do multiset, quais são as contas para ele. Eu queria dar mais um exemplo antes de desenvolver as partições, que é o que acontece, né, com as permutações se você quiser botar mais de um marcador. Então, aqui, né, mais de um marcador. Então, uma ideia muito simples é, eu quero contar mais de uma coisa, então eu vou botar mais de um marcador. Então, se a gente voltar para os exemplos das permutações, que a gente sabe que é um conjunto de ciclos, a gente pode querer contar, por exemplo, ciclos de tamanho 1 e tamanho 2. Então, quando a gente escrever isso, né, a primeira coisa é separar os ciclos em ciclos de tamanho 1, depois um ciclo de tamanho 2, e depois todos os outros ciclos de tamanho maior que 2. E aqui podemos contar essencialmente o que a gente quiser. Então, a gente pode contar quantos ciclos tem tamanho 1, e vou botar um parâmetro mi1, quantos ciclos de tamanho 2, um parâmetro mi2, e quantos ciclos no total a gente tem. Então, eu deveria contar todos eles, então eu deveria botar um marcador em todos eles. Então, eu vou botar um marcador em todos eles. Certo? A função fica um pouco complicada, mas não é tão complicada assim. Certo? 7 corresponde a exponencial. Um ciclo de tamanho 1 é um ciclo de tamanho 1. Isso daqui vai dar u vezes u1. Esse daqui vai dar u vezes u2 vezes z, né? Porque tem um peso de tamanho 1. Um ciclo de tamanho 2 tem um só, então aqui vai ficar só um z ao quadrado sobre 2, certo? Lembrando que tem um 2 fatorial aqui, porque é uma classe com números, né? E depois tem esse outro ciclo, aqui que vai ter só o u. E aqui o que a gente vê é que, bom, se o ciclo era log de 1 sobre 1 menos z, o ciclo maior que 2 é log de 1 sobre 1 menos z, menos tudo que a gente tirou, né? Então, menos z e menos z ao quadrado sobre 2.
certo? Que é até bom, né, de lembrar que o log de z é log de 1 sobre 1 menos z, né? É z mais z2 sobre 2 mais z3 sobre 3 e por aí vai. Então tá mais ou menos certo. Então essa daqui é a nossa função geradora. Ela já está um pouco mais complicada do que a gente viu para simplesmente contar quantos ciclos há, mas é bastante possível. Então, como um último exercício dessa parte, né, é contar o número de termos iguais a 1 e iguais a 2 nas composições. Então, quando eu digo contar, é talvez contar entre aspas, né? Essencialmente, obter as fórmulas que permitem fazer isso usando funções geradoras. E depois que vocês tenham feito isso para composições, pensar como é que funciona a mesma coisa para partições. Então, e observar qual é a diferença de um para o outro.